Uma carta roubada destruiu seu nome, até o Duque provar a verdade no tribunal, ou perder a própria reputação no processo. Ana Clara Nogueira apertou a pequena bolsa de contas que carregava, sentindo o tecido macio contra a palma da mão. Tinha 27 anos, e Londres, a cidade que um dia a acolhera com promessas de um futuro brilhante, agora parecia virar as costas para ela. Filha de um diplomata brasileiro, ela sempre se orgulhara de sua educação e de sua forma independente de pensar. Mas tudo isso havia se desfeito como areia entre os dedos desde a acusação. Uma carta roubada, diziam. Uma manipulação diplomática, cochichavam. Seu nome, antes respeitado, agora era apenas um eco da vergonha. A cada novo dia, a amargura crescia em seu peito. Ela havia acreditado no sistema, nas regras, e isso a havia levado a ser um bode expiatório. Agora, a ideia de depender de alguém, de aceitar qualquer ajuda, parecia um peso grande demais, uma armadilha com um preço que ela não estava disposta a pagar. No grande salão da alta sociedade, o ar parecia pesado com os olhares e sussurros. Ana Clara tentava manter a cabeça erguida, um sorriso pequeno e forçado nos lábios como um escudo, mas era em vão. Cada risinho abafado, cada desvio de olhar a atingia como uma facada lenta. Ela sentia o peso da condenação em cada canto daquele lugar luxuoso. Mulheres com seus vestidos caros e joias brilhantes se afastavam quando ela passava. Os homens fingiam não vê-la. Era como se uma doença invisível a envolvesse. De repente, a voz estridente de Lady Beaumont cortou o ar. A carta roubada! Ainda me pergunto como alguém pôde cometer tal audácia. E pensar que a pobre Ana Clara estava tão envolvida. As palavras caíram como pedras. O salão ficou em um silêncio quase imediato. E então, todos os olhos se viraram para Ana Clara. Não eram olhares de curiosidade, mas de um julgamento frio e cruel. As conversas recomeçaram, mais baixas, mais maldosas. Ela era a culpada, a manipuladora, a estrangeira que ousou perturbar a ordem. Um linchamento social, sem cordas nem forca, mas com olhares que queimavam e palavras que feriam mais que aço. No canto mais afastado do salão, o Duque Oliver Pembroke observava tudo. 36 anos, uma figura alta e imponente. Ele era conhecido por sua mente afiada na Câmara dos Lordes e por sua capacidade de manter a calma em qualquer situação. Seus olhos escuros, acostumados a analisar estratégias políticas, varriam o ambiente com uma frieza calculista. Ele não se importava com fofocas, apenas com o poder e a proteção de sua família e de seus negócios. Ligar-se a escândalos era algo que ele evitava a todo custo, mantendo seus sentimentos trancados a 7 chaves para não turvar seu julgamento. Mas enquanto ouvia os detalhes da conversa, algo o atingiu. Lady Beaumont, em sua fúria, mencionou trechos da carta que jamais deveriam ser públicos, informações confidenciais que apenas um número muito pequeno de pessoas conhecia. Oliver, que tinha acesso a relatórios secretos, reconheceu as palavras. Um frio percorreu sua espinha. Aquilo não batia. Aquelas informações não poderiam ter vindo de Ana Clara, a menos que ela tivesse tido acesso a algo muito mais profundo. Ele viu a forma como a moça brasileira tentava se manter de pé, a dignidade frágil em meio à humilhação. E contra toda a sua natureza, uma semente de dúvida e um instinto de justiça floresceram em seu peito. Aquela mulher, ele percebeu, podia ser inocente. E se fosse, a verdade por trás daquela carta era muito mais perigosa do que qualquer um imaginava. Seu olhar, antes distante, fixou-se em Ana Clara, e ela sentiu o peso daquele escrutínio, uma mistura estranha de medo e uma curiosidade quase elétrica. Seu corpo enrijeceu e ela prendeu a respiração, sentindo o olhar dele como um toque inesperado, intenso e profundo. O Duque Oliver Pembroke se moveu.
Não foi um movimento brusco, mas uma onda de autoridade que pareceu se espalhar pelo salão. Ele se aproximou do grupo que cercava Ana Clara, e bastou um olhar, uma postura firme para que as conversas cessassem e as pessoas recuassem, como se tivessem sido chamadas à ordem. Ele não precisou levantar a voz. Apenas sua presença já era um comando. Ele estendeu a mão para Ana Clara, um gesto que não era convidativo, mas sim imperativo. Senhorita Nogueira, ele disse, a voz baixa e controlada, mas que parecia cortar o ar pesado de fofocas. Venha comigo. Ana Clara sentiu um arrepio. Aquele homem poderoso, que ela mal conhecia, agora a tirava do centro do palco da humilhação. Mas para onde? A humilhação ainda queimava em seu rosto, e a desconfiança era sua única amiga. Ela hesitou, a mão ainda apertando a bolsa de contas. Não preciso de sua caridade, Duque. Ela respondeu, a voz mais firme do que esperava, mas com um tremor quase invisível. A ideia de aceitar ajuda, de se mostrar fraca, era insuportável. Em sua vida, qualquer promessa de apoio sempre veio com um preço alto demais. Uma cilada. Porque este homem seria diferente. Ele a olhou, e o olhar dele parecia ler sua alma, despir suas defesas. Ela sentiu um calor subir pelo rosto, uma mistura de raiva e uma estranha fragilidade. Oliver não se abalou. Ele a conduziu a uma pequena sala reservada, um pouco afastada do barulho do salão. As portas se fecharam, e o silêncio que se seguiu pareceu ainda mais alto. A proximidade dele era incômoda. O cheiro de sua roupa, uma mistura de lavanda e algo mais forte, a envolvia. A voz dele, baixa e firme, parecia envolvê-la. Um tipo de controle sutil que a fez prender a respiração. Não é caridade, senhorita Nogueira. É uma questão de justiça. Ele começou, e Ana Clara percebeu que a decisão de ajudá-la não vinha de seu coração, mas de sua mente calculista. Estou investigando o caso da carta, e preciso de uma testemunha protegida. A senhorita se encaixa perfeitamente. Ele fez uma pausa, os olhos escuros fixos nela, como se quisesse ver através de seus pensamentos. Era um olhar penetrante, que a fez sentir uma mistura de medo e um fascínio estranho. Para a sociedade, ele continuou, a senhorita estará sob minha custódia, para evitar influenciar o processo. Essa será a versão oficial, mas na verdade estará em segurança, em minha casa, enquanto eu descubro a verdade. Ana Clara o encarou. Prisioneira, em sua mansão? A ideia era absurda e humilhante. Ela seria uma testemunha protegida, uma custodiada, mas no fundo seria apenas um peão em um jogo que ela não compreendia totalmente. Mas ela olhou para trás, para a porta fechada que a separava do salão e para os olhos curiosos que ainda a seguiam através das frestas. Não havia para onde ir. Ninguém acreditaria nela. Estava sozinha, e a proposta, por mais estranha que fosse, era a única tábua de salvação em meio àquele mar de condenação. E qual é o preço, Duque? Ela perguntou, a voz quase um sussurro, revelando sua vulnerabilidade. Oliver, por um instante, pareceu vacilar. Um brilho de algo não dito em seus olhos, mas rapidamente recompôs a expressão fria. O preço é a verdade, senhorita Nogueira. E a sua vida? Ela sentiu um calafrio e um nó na garganta. Ele não estava oferecendo um favor, mas uma troca. Mas não havia escolha. Com um aceno lento e pesado, ela aceitou. Ana Clara sabia que estava entrando em uma jaula. Por mais dourada que fosse, ela sentiu o coração bater forte, um pressentimento estranho no peito. Era um alívio da vergonha imediata, sim, mas também uma nova prisão, talvez ainda mais perigosa, nas mãos de um homem que ela mal conhecia e que guardava seus próprios segredos. Ela era agora sua prisioneira de luxo, e o destino de ambos parecia selado por aquela proposta inesperada.
A carruagem do Duque deslizou pelas ruas de Londres, uma máquina escura e imponente que parecia engolir a luz da tarde. Ana Clara estava sentada, rígida, ao lado de Oliver Pembroke. O silêncio entre eles era pesado, cheio de tudo o que não havia sido dito. Ela sentia o cheiro dele, um aroma forte e limpo, e a proximidade era uma tortura sutil. A cada balanço do veículo, seus ombros quase se tocavam, e ela prendia a respiração, sentindo um arrepio estranho. Ele, por sua vez, mantinha o olhar fixo para a frente, impassível, como se a presença dela não o afetasse em nada. Mas Ana Clara sentia o peso do olhar dele sobre ela, mesmo quando ele não a encarava diretamente. Era um poder silencioso que a fazia se sentir pequena e exposta. Logo, a carruagem parou diante de uma mansão tão grande que Ana Clara quase perdeu o fôlego. Era um palácio em plena cidade, com colunas altas e janelas que brilhavam sob a luz do sol que se punha. Jardins bem cuidados se estendiam por toda a parte. O lugar era lindo, luxuoso, mas ela sentiu um aperto no peito. Não era um refúgio, era uma prisão. Uma prisão dourada, sim, com todas as belezas que o dinheiro podia comprar, mas ainda assim, uma prisão. Ela era uma prisioneira ali, com um título diferente. Oliver desceu primeiro e esperou por ela, sem estender a mão. Era um gesto de respeito, mas também de distância. Ela desceu sozinha, sentindo o olhar dos poucos criados que já a esperavam na porta. Os olhos deles eram curiosos, mas disciplinados, e Ana Clara sentiu a vergonha voltar. A história dela já deveria ter chegado ali, antes mesmo de sua chegada. Ele a levou por corredores largos, cheios de quadros escuros e móveis antigos. Cada passo dela naquele lugar parecia um eco de sua própria insegurança. Chegaram a um quarto espaçoso, com uma cama grande, cortinas pesadas e uma vista para o jardim. Era um lugar lindo, sem dúvida, mas ela sentiu o peso da grandiosidade. Este será o seu quarto, senhorita Nogueira. A voz de Oliver era formal, sem um pingo de emoção. Terá acesso à biblioteca, se desejar. Seus aposentos serão servidos por minha equipe e suas necessidades serão atendidas. Ele fez uma pausa e seus olhos escuros finalmente a encontraram. O olhar era frio, analítico. Mas, para a sociedade e para a sua própria segurança, peço que entenda que sua liberdade é limitada. Estará sob minha custódia, como combinamos. Ana Clara sentiu um calafrio. As palavras dele eram claras, brutais em sua simplicidade. Ela era uma hóspede, sim, mas com as correntes invisíveis da desconfiança e da vigilância. Ela se sentia como um pássaro preso em uma gaiola de ouro. Nos dias que se seguiram, a rotina de Ana Clara na mansão Pembroke se estabeleceu. Ela passava horas na biblioteca, lendo livros de história e geografia, tentando acalmar a mente e buscar alguma distração. Os criados eram gentis, mas sempre presentes, seus olhos discretos parecendo seguir cada movimento dela. Ela sabia que era o olhar do Duque, mesmo que ele não estivesse ali. Ele era uma sombra constante. As interações com Oliver eram poucas e repletas de formalidade. Ele a encontrava no café da manhã ou em algum momento do dia, sempre para discutir o caso. Sua voz era baixa, seu tom calculista, e ele falava de estratégias e informações como um general planejando uma batalha. Ele parecia ver Ana Clara apenas como uma peça importante em seu jogo, não como uma mulher. A estratégia exige que permaneça discreta, senhorita, ele disse em uma tarde, enquanto ela tomava chá na sala de estar. Qualquer passo em falso pode ser usado contra nós. Ana Clara sentiu a raiva borbulhar em seu peito. Ou contra mim, Duque. Ela corrigiu a voz firme. Não esqueça que sou eu quem está sob acusação. Oliver a encarou, e por um segundo, ela pensou ter visto algo em seus olhos, uma emoção rápida,
mas ele se recompôs logo. Nossas reputações estão ligadas agora, senhorita Nogueira. O sucesso ou fracasso deste empreendimento afetará a ambos. Ela o olhou com desconfiança. Ele era um homem poderoso, acostumado a ter controle sobre tudo. Ela era apenas uma mulher estrangeira, com o nome manchado. Os motivos dele eram um mistério, e ela não conseguia se livrar da sensação de que ele a estava usando para algum propósito maior, que ele guardava para si. O conflito interno dela, a certeza de que não podia depender de ninguém, apenas crescia. Ele era frio, distante, focado em sua estratégia, e ela era apenas um instrumento. Mas estranhamente, naquele olhar penetrante, naquela voz firme que parecia dominá-la, havia também um fascínio, um perigo que a atraía e a assustava ao mesmo tempo. Ela sabia que estava em um cativeiro, mas não conseguia evitar a curiosidade sobre o homem que a mantinha ali. Ana Clara passava a maior parte de seus dias na grande biblioteca da mansão Pembroke. Os livros, antes um consolo, agora pareciam mais uma forma de preencher o tempo em sua prisão dourada. Ela folheava páginas de história, de leis antigas, tentando encontrar algum sentido, alguma pista que a ajudasse a entender a teia de mentiras em que estava presa. Seus olhos, porém, não estavam apenas nas palavras. Eles deslizavam pelas estantes, pelos objetos antigos, buscando uma rachadura na fachada perfeita do duque. O que Oliver Pembroke realmente queria? Por que a tinha trazido para cá? Ela se sentia uma peça de quebra-cabeça, movida sem seu consentimento. Seu quarto, apesar de lindo, era um lembrete constante de sua falta de liberdade. As janelas que mostravam os belos jardins também mostravam os muros altos que a cercavam. A cada dia, a desconfiança crescia. Oliver era como um livro fechado, e ela sabia que ele escondia mais do que parecia. Enquanto isso, Oliver passava longas horas fora da mansão, no bairro de Temple, onde os advogados e juízes de Londres faziam seus negócios. Ele se reunia com pessoas importantes, falava em voz baixa, juntava pedaços de informação. Ele estava construindo um caso, ela sabia. Mas para quem? Para a justiça ou para seus próprios interesses? Em seus momentos de solidão, ele pensava no dilema que o atormentava. Sua família contra a justiça. Ele se lembrava de outros casos, de pessoas inocentes que haviam sido destruídas para proteger nomes importantes. Ele tinha se prometido que não seria assim, que não deixaria que o poder corrompesse a justiça. Mas o preço era alto, e ele sentia o medo de perder tudo que havia construído, toda a influência que usava para proteger os seus. Por isso, ele mantinha suas emoções longe, para que a mente ficasse fria e clara. Uma tarde, Ana Clara estava na biblioteca, perto da lareira, quando Oliver entrou. Ele não a viu de imediato. Seus ombros estavam tensos, o rosto marcado por um cansaço que ela nunca tinha notado antes. Ele parecia carregar um peso invisível. Ele parou diante de uma janela, os olhos fixos na paisagem cinzenta de Londres. Ela o observou em silêncio, sentindo o ar entre eles ficar mais pesado. Ele se virou e seus olhos encontraram os de Ana Clara. Ela sentiu um choque, como se ele tivesse lido seus pensamentos. O olhar dele era intenso, profundo, e ela teve que prender a respiração. Por um segundo, a distância entre eles desapareceu, e ela sentiu a força de sua presença, a tensão que o envolvia. "A senhorita parece pensativa", ele disse, a voz mais suave do que o normal, mas ainda com aquele tom de controle. "Estou tentando entender", ela respondeu, a voz rouca. "Tentar entender tudo isso." Ele se aproximou um pouco e Ana Clara sentiu o calor do corpo dele, o cheiro de lavanda e pergaminho. Era uma proximidade desconfortável, quase elétrica. Ela viu a forma como seus olhos varriam o rosto dela, buscando algo, uma resposta que ela não daria. "A verdade é um labirinto, senhorita Nogueira."
ele murmurou, e o tom dele não parecia se referir apenas ao caso, mas a algo mais profundo, algo pessoal. E muitas vezes, aqueles que a buscam se perdem nele. Ana Clara sentiu um arrepio. Ele estava falando dele mesmo ou dela? Ela sabia que ele tinha seus próprios segredos, suas próprias razões para estar tão envolvido. Ela podia ver a luta em seus olhos, mesmo que ele tentasse escondê-la. Mas ela também tinha os dela. Ela conhecia um nome que poderia derrubar não só Oliver, mas toda a nobreza. E ela não estava pronta para entregá-lo. E o que a senhorita esconde? Ana Clara? A pergunta não foi dita em voz alta, mas ela a sentiu no olhar dele, naquele segundo a mais que seus olhos ficaram nos dela. Era um desafio, um convite silencioso para a confiança. Ana Clara sentiu a garganta secar. Ela sabia que ele estava tentando decifrar seu silêncio, assim como ela tentava decifrar o dele. A falta de confiança era uma parede invisível entre eles, feita de segredos e medos. Ela se sentiu exposta, mas também estranhamente poderosa, sabendo que tinha uma carta na manga que ele ainda não conhecia. Ela não era apenas uma testemunha ou uma prisioneira. Era uma força a ser reconhecida. E naquele momento, com o olhar intenso dele sobre ela, ela sentiu a faísca de uma tensão que era mais do que apenas medo. Era um fascínio. Um perigo que a atraía para mais perto, mesmo sabendo que deveria fugir. Ela desviou o olhar, sentindo o coração bater forte. As sombras da biblioteca pareciam dançar ao redor deles, guardando os segredos de ambos. O Duque Oliver Pembroke estava em seu escritório, um lugar de paredes escuras e livros pesados, que parecia exalar a seriedade de seus pensamentos. Ana Clara havia sido chamada ali, e o ar estava denso com a expectativa. Ele tinha alguns papéis espalhados sobre a mesa e a luz da vela fazia brilhar o anel em seu dedo quando ele gesticulou para a cadeira à frente. Tenho feito algumas descobertas, senhorita Nogueira. Ele começou, a voz baixa, mas afiada como uma lâmina polida. Seus olhos escuros estavam fixos nela, e Ana Clara sentiu a sensação de estar sendo analisada. Cada nervo tenso sob aquele olhar. Ela não podia se dar ao luxo de mostrar fraqueza, não agora. As evidências que Crowley tem contra a senhorita são fortes, mas há falhas. Pequenos detalhes que ele ignorou ou manipulou. Ele se inclinou um pouco para a frente e Ana Clara sentiu o peso de sua presença. A proximidade era quase sufocante e o cheiro de sua roupa, uma mistura de papel antigo e algo fresco, a envolvia. Ela prendeu a respiração. No entanto, ele continuou, sua voz ainda mais baixa, um murmúrio que parecia exigir atenção total. Há lacunas em sua própria história, senhorita. Pontos que não se encaixam. Para que eu possa te proteger, preciso da verdade. Preciso de todos os detalhes que a senhorita guarda. Ana Clara sentiu um arrepio. Ele estava tentando quebrar sua resistência, forçá-la a revelar o que ela havia guardado com tanto cuidado. Ela havia aprendido que confiar era um erro, que a verdade podia ser uma arma perigosa nas mãos erradas. Ela olhou para ele, para o rosto impassível que parecia esconder um mundo de pensamentos. Eu já lhe disse tudo o que sei, Duque. Ela respondeu, sua voz firme, mas com um leve tremor que ela tentou disfarçar. O olhar dele se intensificou e ela sentiu um calor subir pelo rosto, uma mistura de desafio e uma estranha rendição aos seus olhos penetrantes. Oliver suspirou, um som quase imperceptível, mas que carregava um peso de paciência esgotada. Ele se recostou na cadeira, cruzando os braços, e a dinâmica de poder se inverteu. Agora, era ele quem observava, esperando. Não creio, senhorita Nogueira, ele disse, e o tom era de certeza absoluta. Sinto que a senhorita guarda um segredo maior. Algo que pode mudar o rumo desta investigação. Estou certo? Ana Clara sentiu o coração bater forte.
Era o momento. Ela podia se fechar, mas sabia que se fizesse isso, ele poderia desistir dela, e então estaria completamente sozinha. Ela hesitou por um longo segundo, seus olhos varrendo o rosto dele, buscando qualquer sinal de fraqueza, qualquer pista de seus verdadeiros motivos. Não havia nenhum. Ele era uma muralha. Com uma decisão calculada, ela decidiu dar um passo, mas não o passo completo. Eu sei o nome, ela disse, a voz quase um sussurro, e viu um brilho de surpresa nos olhos de Oliver. Eu sei o nome verdadeiro da pessoa que escreveu a carta original, a mensagem, não o mensageiro, mas o autor. E essa pessoa tem poder. Um poder que pode destruir não só o senhor, Duque Pembroke, mas toda a nobreza envolvida neste assunto. É um poder que o senhor não pode imaginar. Ela observou a reação dele com atenção. A expressão de Oliver não mudou muito, mas ela sentiu uma tensão diferente, um choque sutil. Seu corpo ficou mais rígido e o olhar dele se aprofundou, como se ele estivesse vendo um precipício. Ele percebeu a magnitude do que ela havia dito, a bomba que ela carregava. E naquele instante, Ana Clara teve certeza de que ele também pensava em seu pai, na possibilidade de seu próprio nome estar ligado a essa teia de mentiras e poder. Oliver se levantou da cadeira e a ação fez com que Ana Clara se encolhesse um pouco. Ele caminhou até a janela, de costas para ela por um momento. O silêncio voltou, mais pesado do que antes, cheio de segredos não ditos. A senhorita compreende o que está dizendo? Ele perguntou a voz grave, quase um rugido abafado. Compreendo o perigo, ela respondeu, agora com mais coragem. E sei que, se esse nome vier à tona, as consequências serão vastas. Para todos nós. Ele se virou e seus olhos estavam escuros, focados. Então me diga, quando a senhorita se sentirá segura para revelar esse nome? Ana Clara sentiu um nó na garganta. Ele não estava pedindo, estava exigindo, mas de uma forma que ela podia entender. Era um jogo e ela precisava jogar. Quando eu sentir que a minha vida não está em risco, ela disse, erguendo o queixo, quando eu souber que o senhor está verdadeiramente do meu lado, não apenas usando-me para seus próprios fins. Oliver a encarou. A desconfiança ainda estava ali, clara em seus olhos, mas havia também um reconhecimento, uma espécie de respeito relutante. Ele sabia que ela não era uma peça fácil de mover. Muito bem, ele respondeu, e o tom era de um acordo selado. Eu continuarei a garantir sua proteção, senhorita Nogueira, e a senhorita em troca me dará as informações quando julgar seguro. Era um acordo precário, construído sobre uma fachada de conveniência, não de confiança. Ana Clara sabia que ainda havia um abismo de segredos entre eles, mas uma ponte tênue havia sido lançada. Ela sentiu um calafrio, mas também uma estranha sensação de alívio. Ela não estava completamente sozinha. Ela estava ligada a ele, a um homem perigoso e poderoso, em um jogo de vida ou morte. E naquele momento, com o olhar intenso e penetrante de Oliver sobre ela, Ana Clara sentiu que o fascínio e o medo se misturavam em seu peito, uma promessa de que o caminho à frente seria tudo menos tedioso. Ana Clara estava em seu quarto, olhando pela janela para os jardins bem cuidados da mansão Pembroke. O luxo ao seu redor era inegável, mas cada almofada de seda e cada peça de mobília antiga apenas reforçavam a sensação de estar presa. Ela sentia o coração apertado ao pensar no passado, na forma como sua vida havia virado de cabeça para baixo. Ela se lembrava dos dias em que acreditava nas promessas, nos acordos, na justiça. Seu pai, um diplomata, sempre a ensinara sobre a importância da honra e da palavra. Mas a carta roubada, a acusação, tudo aquilo a havia ensinado uma lição amarga. Não se podia confiar em ninguém. Ela havia sido usada, jogada em um jogo maior do que ela e depois deixada para se defender sozinha. A dor da traição
ainda era viva, uma ferida que nunca fechava de verdade. Por isso, ela havia construído uma muralha ao redor de si mesma. Sua teimosia, sua forma independente de pensar, tudo aquilo não era arrogância. Era sua armadura, a única coisa que a mantinha de pé. Depender de alguém? Nunca mais. Ela preferia lutar sozinha a se entregar a mais uma desilusão. Enquanto isso, em seu escritório, o Duque Oliver Pembroke sentava diante de uma pilha de documentos. Ele tinha passado a manhã no bairro de Temple, conversando com informantes e advogados. A cada nova pista, a teia de mentiras ficava mais clara e o perigo mais real. Seus olhos escuros percorriam os papéis e um frio percorria sua espinha. Havia ali informações que apontavam para uma direção que ele temia. O nome de seu próprio pai. O conselho de seu advogado ecoava em sua mente, as palavras duras e sem rodeios. Implicações devastadoras, Duque, para sua família, para seu nome, para toda a sua influência. Oliver sentia o peso da escolha. Ele havia jurado proteger sua família, mas a justiça, a verdade também o chamavam. Ele sempre havia evitado laços emocionais, mantendo a mente fria e calculista, justamente para poder tomar decisões difíceis como essa. Mas agora, a cada dia que passava, Ana Clara se tornava menos um caso e mais uma pessoa, uma mulher cuja dignidade ele não podia ignorar. O medo de arruinar tudo o que havia construído era real. Mas a imagem do rosto ferido de Ana Clara, a dignidade dela em meio à humilhação, não o deixava em paz. De repente, um criado bateu à porta do quarto de Ana Clara. Senhorita Nogueira, o jornal da tarde chegou. O Duque pediu que a senhorita o lesse. Ana Clara pegou o jornal com as mãos trêmulas. A manchete era grande, em negrito, sobre a famosa carta roubada. Ela sentiu o coração apertar, já sabendo o que viria. Mas foi um pequeno artigo na parte de baixo que a fez prender a respiração. Era um comentário sutil, uma fofoca disfarçada de notícia. O nome de Lord Sebastian Crowley não era mencionado diretamente, mas a forma como o texto falava sobre ela, a estrangeira de reputação duvidosa, que agora estava sob a proteção de um duque respeitável, era um golpe baixo. O artigo insinuava que Oliver tinha motivos ocultos para abrigá-la, que ele estava se arriscando por uma mulher já condenada pela sociedade. A intenção de Crowley era clara, desacreditá-la e, por extensão, manchar o nome de Oliver. Ana Clara sentiu a raiva borbulhar. Crowley não estava apenas atrás dela. Ele estava tentando derrubar Oliver também. Ele estava usando as fofocas, as meias-verdades, para criar um veneno lento. Ela sentiu um calafrio. Aquele homem era mais perigoso do que ela imaginava, um mestre em manipular as aparências. O olhar de Oliver, a forma como ele a observava, os segredos que ele guardava, tudo isso se misturava em sua mente com a ameaça de Crowley. Ela sabia que precisava ter cuidado, não apenas por si mesma, mas também pelo Duque. A teia estava se apertando e ela sentia que estava no centro, com dois homens poderosos puxando as cordas em direções opostas. O medo e o fascínio que Oliver despertava nela, agora, tinham um novo tempero. A urgência de uma batalha que estava apenas começando. Amanhã começou como qualquer outra na mansão Pembroke, com a promessa de uma rotina silenciosa e a sombra do Duque pairando invisível. Ana Clara estava na sala de estar, folheando um livro, quando ouviu uma comoção na entrada. Criados se apressaram e uma voz alta e cheia de si preencheu os corredores. Seu coração deu um pulo. Ela reconheceria aquela voz em qualquer lugar. Lord Sebastian Crowley. Oliver Pembroke entrou na sala de estar, sua expressão controlada, mas Ana Clara sentiu a tensão em seus ombros. Ele a olhou por um segundo, um aviso silencioso nos olhos escuros. Crowley logo apareceu atrás dele, um sorriso largo e falso no rosto.
Era um homem alto, bem vestido, com olhos claros que pareciam ver tudo, mas revelavam nada. Sua presença era fria e ameaçadora, como um vento gélido em um dia ensolarado. Duque Pembroke, que surpresa agradável encontrá-lo em casa, Crowley disse, sua voz escorregadia. Então, ele virou os olhos para Ana Clara, e o sorriso se alargou, mas não alcançou seus olhos. E a senhorita Nogueira, que honra, fico feliz em vê-la tão confortável. Ana Clara sentiu um arrepio. A palavra confortável soou como uma acusação. Ela se levantou, endireitando os ombros, tentando parecer mais forte do que se sentia. Seus olhos encontraram os de Oliver por um segundo, uma troca rápida de entendimento. Eles precisavam manter a fachada. Lord Crowley, Oliver disse, sua voz calma, mas com um tom que não convidava a mais conversas. A que devo a honra desta visita inesperada? Ora, apenas um amigo preocupado. Crowley respondeu, seus olhos fixos em Ana Clara, como se tentasse desnudá-la com o olhar. Soube dos rumores, claro, sobre a senhorita Nogueira estar sob sua custódia. Como um cidadão preocupado e amigo de longa data de sua família, senti que deveria vir verificar se tudo estava em ordem. E, é claro, oferecer meus respeitos à senhorita. Ana Clara sentiu a bile subir à garganta. Respeitos era a última coisa que Crowley sentia. Ele estava ali para intimidá-la, para sondar Oliver, para ver até onde ia a ligação entre eles. Ela sentiu o olhar dele sobre ela, e a proximidade parecia sufocante. "Estamos todos bem, Crowley." Oliver interveio, dando um passo discreto que o colocou um pouco à frente de Ana Clara, quase como um escudo. "A senhorita Nogueira está colaborando com a investigação, como esperado. Sua presença aqui é puramente profissional." Ana Clara sentiu o calor do corpo de Oliver tão perto do seu, uma barreira sutil contra a malevolência de Crowley. Ela prendeu a respiração, sentindo a tensão entre os dois homens. Ela percebeu o controle que Oliver exercia, a forma como ele tentava desviar a atenção, mas Crowley não era fácil de enganar. "Profissional, claro!" Crowley riu, um som seco e sem alegria. Seus olhos varreram o rosto de Ana Clara novamente, demorando-se em seus lábios. "Mas a sociedade, meu caro Duque, é sempre tão curiosa. Uma mulher tão charmosa, em uma situação tão delicada. Certamente isso alimenta a imaginação." Ana Clara sentiu o rosto queimar. As palavras dele eram uma insinuação clara, tentando sujar não só o nome dela, mas também o de Oliver. Ela podia sentir a raiva crescendo, mas sabia que tinha que permanecer em silêncio, sob o risco de estragar a estratégia. Oliver, porém, não se abalou. Seus olhos escuros encontraram os de Crowley, e por um segundo, uma força silenciosa pareceu emanar dele, uma advertência. "A imaginação é uma coisa traiçoeira, Lord Crowley. E a verdade, muitas vezes, é bem mais simples do que se pensa." Crowley sorriu novamente, um sorriso que não chegava aos olhos. Ele se demorou mais alguns minutos, fazendo perguntas vagas sobre a investigação, sempre com um tom de quem sabia mais do que dizia. Ele tentou puxar Ana Clara para a conversa, mas Oliver a manteve protegida, respondendo por ela, nunca a deixando exposta. A cada interação, Ana Clara sentia a química estranha entre ela e Oliver, a necessidade de agir em uníssono, mesmo que por fora parecessem distantes. O ar entre eles estava carregado de uma tensão quase elétrica, uma dança de disfarces e segredos. Finalmente, Crowley se despediu, com a promessa de que manteria os olhos abertos. Assim que as portas se fecharam atrás dele, o ar na sala pareceu se soltar. Ana Clara sentiu as pernas fraquejarem e se sentou pesadamente. "Aquele homem é um monstro." Ela explodiu, a voz cheia de raiva e frustração. "Ele está espalhando mentiras sobre nós, sobre você. Ele não se importa com a verdade, apenas em nos destruir." Oliver se virou para ela, seu rosto tenso. "Ele é perigoso, Ana Clara. Eu sei disso."
Perigoso? Você o subestima, Duque. Ela o acusou, levantando-se novamente. Ele vai usar tudo o que puder, cada palavra, cada olhar. Ele vai nos envenenar com fofocas, até que não reste nada. Oliver se aproximou dela e Ana Clara sentiu a força de sua presença. Eu não o subestimo, Ana Clara, mas a impulsividade é um erro. Não podemos agir com a emoção. Temos que ser calculistas mais do que ele. Cada passo precisa ser pensado. Seus olhos se encontraram e a raiva de Ana Clara se misturou com a tensão que Oliver irradiava. Ele tinha razão, ela sabia, mas o medo e a frustração eram difíceis de conter. Ela sentiu a respiração suspensa, o coração batendo forte. A ameaça de Crowley, por mais terrível que fosse, os havia unido de uma forma estranha. Eles eram inimigos dele, e isso, por um breve momento, os colocou do mesmo lado, mais próximos do que nunca. Ela podia sentir o calor da pele dele, a intensidade de seu olhar, e uma parte dela sabia que, apesar de tudo, ele a protegeria. O dia seguinte, a visita de Lord Crowley deixou um rastro de tensão na mansão Pembroke, como uma fumaça amarga. Ana Clara sentia-se agitada, a raiva do antagonista ainda queimando em seu peito. Oliver, por sua vez, parecia mais fechado do que nunca. Seus pensamentos, um labirinto que ela não conseguia decifrar. Uma tarde, ele a chamou ao seu escritório. Não era um convite, mas uma ordem silenciosa. Ana Clara entrou, sentindo o peso do lugar, cheio de livros e documentos que pareciam guardar segredos antigos. Ele estava de pé, perto da janela, observando a rua. Sente-se, Ana Clara, ele disse, e o uso de seu primeiro nome a pegou de surpresa, um pequeno abalo na formalidade que sempre o cercava. Ele não a olhou de imediato, e ela sentiu a respiração suspensa, esperando. Ele se virou e seus olhos escuros encontraram os dela. Havia algo diferente ali, uma profundidade que ela nunca tinha visto antes, uma mistura de cansaço e uma decisão firme. Ele não era mais o duque calculista que ela conhecia, mas um homem que parecia carregar um fardo pesado. Eu entendo a sua raiva por Crowley. Ele começou, a voz baixa, mas com uma força que a fez sentir um arrepio. Ele é um homem perigoso, sim, mas ele não é o único. Há uma rede, um jogo muito maior do que imaginamos. Ana Clara o observou, sentindo o coração bater mais forte. A proximidade dele era incômoda, e o silêncio que se seguiu parecia preenchê-la, uma mistura de medo e uma curiosidade estranha. Ele se aproximou da mesa, apoiando as mãos na madeira escura. Eu já vi isso antes, Ana Clara. Inocentes serem sacrificados para proteger nomes importantes, para manter a ordem. Eu me cansei de ver isso, por isso escolhi este caminho. Ele fez uma pausa e seus olhos a encontraram novamente. Um olhar intenso que parecia desvendar sua alma. Eu me isolei, me fechei para emoções, para ser forte, para ter a influência que me permitiria lutar contra essa injustiça. Proteger minha família, meus arrendatários, meu nome, mas acima de tudo, para ter a chance de, quem sabe, mudar algo. Ana Clara o ouviu e sentiu as muralhas em torno de seu próprio coração começarem a tremer. Ele estava revelando uma parte de si que ela nunca imaginou, uma humanidade escondida sob a fachada fria e controlada. Ela o via de uma nova forma, não apenas como um duque poderoso, mas como um homem que também havia sido ferido, que também lutava contra um sistema. O custo de sua influência, o isolamento que ele havia escolhido, tudo isso ressoava com a própria dor dela. Ela sentiu um nó na garganta, uma mistura estranha de compaixão e uma atração perigosa. Sua história, Ana Clara. Ele continuou, sua voz agora mais suave, quase um sussurro. Ela não é um caso isolado. É parte de um padrão. E eu acredito em você. Eu acredito na sua inocência. As palavras dele caíram sobre ela como um bálsamo e um choque. Ninguém até então havia dito que acreditava nela.
Aquele homem frio e distante agora a olhava com uma convicção que a fez prender a respiração. Ela sentiu uma lágrima querer escorrer, mas se segurou. A vulnerabilidade era um perigo. Oliver se inclinou sobre a mesa e a proximidade se tornou quase insuportável. Seus olhos se fixaram nos dela, e Ana Clara sentiu o calor do corpo dele, a força que emanava. Era uma dinâmica de poder estranha, onde ele mantinha o controle, mas ao mesmo tempo se expunha a ela. "Eu encontrei algo", ele disse, e seu tom voltou a ser sério, calculista, mas com um brilho de urgência. Ele pegou um papel antigo da mesa, com letras pequenas e desbotadas. É uma correspondência antiga, de um funcionário menor, mas que menciona a preparação de uma mensagem delicada para um grupo seleto de nobres, antes mesmo de a carta oficial ter sido divulgada. E há um nome aqui, um nome que se repete em outros documentos que Crowley tentou esconder. Ana Clara se aproximou e seus dedos roçaram os dele quando ela pegou o papel. Foi um toque acidental. Um choque elétrico que a fez sentir um arrepio. Ela olhou para o nome e sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não era o nome do autor principal da carta, o segredo que ela guardava, mas era um nome importante, de uma família muito antiga e poderosa. Aquela pista não só confirmava que a carta roubada era parte de algo muito maior, mas também que o pai de Oliver, com sua rede de contatos na nobreza, poderia estar envolvido. A verdade era um labirinto, e o pai dele, ela percebeu, estava em um de seus corredores. Isso é muito maior do que eu pensava. Ana Clara murmurou, sentindo o peso da descoberta. É uma teia que se estende por toda a nobreza, Ana Clara. Oliver respondeu, sua voz grave. E seu segredo, o nome que você guarda, é a chave para desvendá-la de vez. É um perigo que enfrentamos juntos agora. Ela o olhou e, naquele momento, com a verdade nua entre eles, ela sentiu que não estava mais sozinha. O medo ainda estava ali, mas misturado a ele, havia um fascínio crescente por aquele homem complexo. Ele havia aberto uma pequena fresta em sua armadura e ela sentia a urgência de revelar a sua própria verdade, de se entregar a essa batalha que agora era deles. A ponte da confiança começava a ser construída, fio a fio, sob as sombras de um segredo que poderia derrubar um império. A noite na mansão Pembroke tinha caído em um silêncio pesado, quebrado apenas pelo crepitar distante da lareira em algum cômodo. Ana Clara estava em seu quarto, tentando ler, mas sua mente não conseguia se acalmar. A visita de Crowley havia deixado um gosto amargo, e a tensão entre ela e Oliver, uma faísca perigosa. Ela se sentia como um cordeiro em meio a lobos, mesmo que um dos lobos, Oliver, estivesse prometendo protegê-la. De repente, um cheiro forte de fumaça invadiu o ar. Não era o cheiro aconchegante da lareira, mas algo mais denso, mais alarmante. Ana Clara se levantou, o coração batendo forte no peito. Ela abriu a porta do quarto e viu uma fumaça cinzenta subindo pelo corredor principal, vindo da direção da biblioteca. Pânico. Um frio percorreu sua espinha. Ela correu, o vestido de dormir esvoaçando, e ao chegar perto da biblioteca, viu o que temia. Uma chama pequena, mas crescente, lambia as cortinas pesadas, alimentada por um emaranhado de papéis que estavam perto da lareira. O fogo, ainda contido, ameaçava se espalhar rapidamente pelos livros antigos. "Fogo!" ela gritou, a voz embargada pelo medo. Quase imediatamente, Oliver Pembroke surgiu do corredor oposto, já vestido, mas com a camisa aberta no pescoço, o rosto tenso. Ele se moveu com uma velocidade impressionante. Seus olhos escuros fixaram-se no fogo e, em seguida, em Ana Clara, uma mistura de alarme e uma ordem silenciosa. "Fique para trás!" ele comandou, a voz grave e firme, e ela obedeceu sem pensar, sentindo a força de sua autoridade.
Oliver pegou um tapete pesado e, com uma agilidade surpreendente, jogou-o sobre as chamas, abafando o fogo. A fumaça, porém, aumentou, preenchendo o ar. Ele tossiu, mas continuou a agir, movendo os móveis, garantindo que o perigo fosse controlado. Ana Clara o observava, o corpo rígido de tensão. Ele era um homem de ação, e vê-lo em meio ao perigo, tão focado e forte, despertou nela uma mistura estranha de medo e um fascínio que a fez prender a respiração. Quando o fogo foi finalmente controlado, restando apenas um cheiro de queimado e alguns destroços chamuscados, Oliver se virou para ela. Seu rosto estava sujo de fumaça, mas seus olhos, intensos, encontraram os dela. A proximidade era desconfortável, o ar pesado. "A senhorita está bem?" Ele perguntou, a voz um pouco rouca pela fumaça, mas ainda com aquele tom de controle que a fazia sentir-se pequena. "Sim", ela respondeu, a voz quase um sussurro. Ela sentiu o olhar dele sobre ela, varrendo seu corpo, procurando por qualquer sinal de ferimento. Era um olhar que a protegia, mas também a dominava. Ele se aproximou um passo, e Ana Clara sentiu o calor do corpo dele. O cheiro de fumaça se misturava ao perfume dele e a sensação era quase inebriante. Ele estendeu a mão e seus dedos grandes roçaram o braço dela. Foi um toque acidental, mas que a fez sentir um choque elétrico, um arrepio que percorreu seu corpo. Ela sentiu a respiração suspensa, o coração batendo como um tambor. Eu sinto muito", ela murmurou, sem saber por que estava se desculpando. Oliver a olhou profundamente. A fumaça do ambiente criava uma névoa em torno deles, tornando o momento ainda mais íntimo. "Não há o que sentir, Ana Clara. Foi um acidente, mas..." Ele hesitou, e seus olhos escuros se fixaram nos dela. Um olhar que durou um segundo a mais, cheio de um sentimento não dito. "Isso me lembra que os perigos nem sempre vêm de onde esperamos." Ele se afastou um pouco, quebrando o contato físico, mas o calor de sua mão ainda parecia queimar a pele dela. Ela sentiu a falta daquele toque, e a estranha sensação a perturbou. "Crowley está por trás disso?" ela perguntou, a voz rouca, tentando desviar a atenção da intensidade que havia se formado entre eles. Oliver balançou a cabeça, mas seus olhos ainda carregavam a profundidade de sua hesitação. "Não há provas. Mas e sim, ele é capaz de muito, e isso me faz pensar. Ana Clara, há algo mais que eu preciso te dizer sobre as pessoas envolvidas, meu próprio pai." Ele parou. A frase ficou suspensa no ar, um segredo prestes a ser revelado. Ana Clara sentiu a urgência, a verdade que ele quase pronunciou. Ela viu a luta em seus olhos, o medo de arruinar tudo, de expor a si mesmo e a sua família. Ela sentiu a vontade de dizer: "Eu também tenho algo a dizer, Oliver, sobre o nome que eu sei." Mas ela também hesitou, vendo o recuo dele, o medo de se entregar. Eles se entreolharam, uma promessa silenciosa de segredos ainda guardados, de medos que os impediam de dar o próximo passo. A tensão romântica era um fio invisível que os unia, ainda que seus lábios permanecessem selados. O incêndio havia passado, mas o fogo de uma outra natureza, mais perigoso e incontrolável, havia sido aceso entre eles, uma faísca que prometia queimar as barreiras que ainda os separavam. O cheiro de fumaça ainda pairava no ar da biblioteca, um lembrete do perigo recente, mas uma outra fumaça, a dos segredos, era bem mais densa na mansão Pembroke. Ana Clara estava em seu quarto, o toque acidental de Oliver em seu braço ainda queimando em sua pele. Ela não conseguia tirar da cabeça a imagem dele lutando contra o fogo, a força em seus movimentos, a preocupação em seus olhos quando a olhou. Era um homem de muitas camadas, e cada uma delas parecia mais complexa do que a anterior. O medo que ele havia mostrado ao quase mencionar o pai,
O silêncio que se seguiu, tudo isso a incomodava. Naquela mesma manhã, Oliver estava trancado em seu escritório. A luz fraca do dia entrava pela janela, mal iluminando a pilha de documentos sobre a mesa. Ali, entre relatórios e papéis antigos, ele havia encontrado o que tanto temia. Não era uma confissão direta, mas bilhetes velhos e anotações de seu pai, com referências claras ao assunto da carta e a reuniões secretas com figuras que agora ele sabia estarem envolvidas na conspiração. Havia também um pequeno diário de um ex-funcionário que mencionava ter entregado mensagens delicadas ao pai do Duque, a pedido de Crowley. Oliver sentiu um golpe no estômago. A prova estava ali, fria e inegável. Seu pai, um homem que ele respeitava e de quem havia herdado o nome e a reputação, estava envolvido. O peso daquela descoberta o esmagou. Era a lealdade à família contra a justiça, contra a verdade que ele havia prometido buscar. A mente calculista, que ele tanto cultivara para se proteger, agora parecia turva, cheia de dor. Ele se sentia dividido, um homem preso entre o amor e o dever. Ana Clara, sentindo a necessidade de ar fresco, decidiu dar um passeio pelos jardins da mansão. Ao passar perto do escritório de Oliver, a porta estava entreaberta. Ela o viu. Ele estava de pé, de costas para a janela, a cabeça baixa, as mãos apertando as têmporas. Seus ombros estavam tensos, o corpo rígido, como se estivesse sob um grande sofrimento. O ar ao redor dele parecia pesado, carregado de uma angústia que ela podia sentir de longe. Ela parou, escondida na sombra do corredor, observando-o. Ele não era mais o Duque frio e distante. Era apenas um homem que parecia ter o mundo nas costas. Ela percebeu o peso que ele carregava, a luta que travava dentro de si. A imagem dele, tão vulnerável, fez rachaduras na armadura que ela havia construído em torno de seu próprio coração. Ele também tinha seus medos, seus dilemas. Ele não era tão diferente dela. Um nó se formou na garganta de Ana Clara. Ela sempre pensara que não podia confiar em ninguém, que qualquer ajuda vinha com um preço. Mas ver Oliver assim, tão abatido, fez com que algo dentro dela se movesse. Ele estava se arriscando por ela, e agora ela percebia também por um ideal de justiça. Ele estava disposto a enfrentar a própria família. Ela deu um passo à frente, e a pequena batida de seu sapato no chão de madeira chamou a atenção dele. Oliver levantou a cabeça, e seus olhos, vermelhos e cansados, encontraram os dela. Por um segundo, ele pareceu surpreso, talvez envergonhado por ter sido visto em sua fraqueza. Mas Ana Clara não sentiu julgamento, apenas uma estranha compaixão. "Duque?" Ela perguntou, a voz suave, quase um murmúrio. Ele se recompôs rapidamente, mas a dor ainda estava em seu rosto. "Ana Clara!" Ele respondeu, a voz rouca. Eu encontrei algumas coisas." Ele gesticulou para os papéis na mesa. Ana Clara se aproximou devagar, sentindo a tensão entre eles. Ela olhou para os documentos, para as anotações do pai dele e sentiu o baque. Era a confirmação do que ela já suspeitava. "Eu entendo", ela disse, sua voz quase um sussurro. "Eu sei como é ter o nome da sua família ligado a algo assim." Oliver a olhou, e seus olhos escuros se fixaram nos dela, um olhar intenso que parecia desvendar sua alma. Ele não precisou dizer mais nada. Ele sabia que ela entendia, e naquele momento a confiança, antes tão frágil, pareceu se fortalecer. Ana Clara sentiu um impulso. Ela havia guardado um segredo que poderia destruir tudo, mas ele havia se exposto a ela, mesmo que sem palavras. Era a hora de dar um passo, de testar até onde a confiança deles podia ir. "Eu sei mais sobre a pessoa que escreveu a carta", ela começou, a voz baixa, mas firme. Oliver prendeu a respiração e seus olhos se arregalaram um pouco. "Não é apenas um nobre qualquer, Oliver. É alguém com muito mais poder, com laços que se estendem por toda a corte.
Alguém que é mestre em manipular os fios por trás das cortinas. Ela não disse o nome, não ainda, mas a forma como ela falou, o tremor em sua voz, a seriedade em seus olhos, fez Oliver entender a magnitude do que ela estava dizendo. Ele percebeu que ela não estava blefando e que o perigo era maior do que ele havia imaginado, envolvendo figuras muito mais poderosas do que ele poderia enfrentar sozinho. Quem? Oliver perguntou, a voz grave, quase um comando. O olhar dele era penetrante, misturando a urgência da descoberta com o fascínio pela mulher que guardava um segredo tão devastador. Ana Clara o encarou. Ela havia dado um passo. Ele havia dado um passo. A ponte da confiança estava sendo construída pedaço por pedaço. Mas o último pedaço, o nome, ainda estava guardado. Ela precisava ter certeza. Não ainda, Duque, ela respondeu, erguendo o queixo. Mas saiba que essa pessoa é capaz de destruir não só a sua reputação, mas a de muitos outros. É o coração da teia que queremos desvendar. Oliver a observou, e um fogo diferente acendeu em seus olhos. Era uma mistura de raiva, determinação e um respeito crescente. Ela estava testando-o, mas também estava oferecendo uma aliança. Ele sentiu a urgência de agir, de juntar as peças, de desmascarar a todos. E, acima de tudo, ele sentiu que, pela primeira vez, não estava sozinho nessa batalha. As rachaduras na armadura de ambos estavam expostas, e o que havia por baixo era uma verdade perigosa, mas também uma promessa silenciosa de um futuro incerto, mas compartilhado. O medo da fumaça na biblioteca mal havia diminuído, quando uma nova onda de perigo varreu Londres, vinda diretamente das mãos de Lord Crowley. Ele não perdeu tempo. Os jornais, antes cheios de fofocas veladas, agora estampavam notícias abertas e distorcidas sobre Ana Clara. Artigos maldosos, escritos com veneno, a pintavam como uma espiã estrangeira, uma manipuladora perigosa que havia seduzido o Duque Pembroke para seus próprios fins obscuros. A alta sociedade, sempre ávida por um escândalo, devorava cada palavra, e os murmúrios nas ruas se transformaram em gritos de condenação. O processo judicial, que antes parecia arrastar-se, foi acelerado de repente. O julgamento se aproximava como uma tempestade, e Ana Clara sentia o coração apertar a cada dia. O mundo parecia fechar-se sobre ela. Oliver Pembroke, por sua vez, sentia a pressão aumentar. Os ataques de Crowley não eram apenas contra Ana Clara. Eles visavam a ele também, tentando minar sua reputação e sua influência política. Ele sabia que precisava agir, e rápido. Em uma noite fria, ele chamou Ana Clara ao seu escritório. O ambiente estava pesado, mas a urgência em seus olhos escuros era clara. Crowley está intensificando seus ataques, Oliver disse, sua voz baixa e firme, sem espaço para dúvidas. Ele quer nos desestabilizar, Ana Clara. Ele quer que a sociedade nos condene antes mesmo de chegarmos ao tribunal. Ana Clara estava sentada à frente dele, sentindo o peso daquelas palavras. Ela via a determinação em seu rosto, a mente calculista trabalhando sem parar. A proximidade dele no escritório, com a luz baixa da lareira, era quase sufocante. Ela sentia o cheiro dele, uma mistura de livros antigos e a fragrância limpa de sua pele, e a sensação a envolvia, uma mistura de medo e uma atração perigosa. "O que faremos?" ela perguntou, a voz quase um sussurro, sentindo a respiração suspensa. Oliver se inclinou sobre a mesa e a distância entre eles diminuiu perigosamente. Seus olhos, que antes eram frios e distantes, agora a encaravam com uma intensidade que a fez sentir um arrepio. Era um olhar penetrante, que parecia ver dentro de sua alma, despir suas defesas. Ela sentiu o controle que ele exercia, a forma como ele dominava o espaço, e uma parte dela se rendeu a essa força. "Trabalharemos juntos, Ana Clara", ele respondeu,
a voz ainda mais baixa, quase um murmúrio que parecia apenas para os ouvidos dela. Vamos construir nossa defesa. Cada detalhe, cada palavra. Precisamos prever cada movimento de Crowley e ter uma resposta ainda mais forte. Ele estendeu a mão para um mapa da cidade, indicando pontos, nomes. Os dedos dele roçaram os dela por um instante quando ele apontou para um documento. Foi um toque acidental, mas Ana Clara sentiu um choque elétrico percorrer seu braço, subindo até seu peito. Ela prendeu a respiração, sentindo o coração bater forte. Pelas horas seguintes, eles trabalharam lado a lado. Oliver explicava as nuances da lei, as manobras políticas, a forma como Crowley iria tentar virar a opinião pública contra eles. Ana Clara, por sua vez, contava os detalhes de sua experiência, as conversas que tivera, os nomes que se escondiam nas sombras. O ar entre eles estava carregado de uma tensão diferente, uma mistura de urgência e uma química palpável. Seus olhares se encontravam com mais frequência, durando um segundo a mais do que o necessário, e em cada um desses segundos, Ana Clara sentia uma conexão profunda, perigosa. Para ter alguma chance, Oliver disse em um momento, recostando-se na cadeira, os olhos fixos nela, precisamos de tudo. Precisamos de cada segredo que guardamos. Crowley vai usar tudo contra nós, e se não formos completamente transparentes um com o outro, ele vai nos destruir. Ana Clara sentiu o peso daquelas palavras. Ela sabia o que ele queria, o nome do verdadeiro autor da carta, o segredo que ela guardava com tanto medo. E ele? Ele também tinha seus próprios segredos, o envolvimento de seu pai. Ela via a luta em seus olhos, a dor que ele carregava. É um risco enorme, Oliver. Ela murmurou, a voz rouca. Se nossos segredos vierem à tona, podemos perder tudo. Não apenas a liberdade, mas nossa honra, nossos nomes. Oliver se levantou e se aproximou da lareira de costas para ela. A silhueta dele era imponente, mas ela percebeu a tensão em seus ombros. Não há outra escolha, Ana Clara. Para vencer Crowley, para limpar seu nome, para trazer a verdade à luz, teremos que nos expor completamente. Teremos que confiar um no outro de uma forma que nunca confiamos em ninguém. Ele se virou, e seus olhos escuros encontraram os dela. O olhar era intenso, profundo, uma mistura de medo, determinação e um pedido silencioso de confiança. Ele estava pedindo para ela pular com ele no abismo. Ela sentiu um calafrio, mas também uma estranha coragem. A rendição emocional que ele pedia era a única forma de terem alguma chance. O julgamento se aproximava, e eles sabiam que, para sobreviver, precisariam de uma confiança absoluta, de expor suas almas mais íntimas. Era a estratégia mais arriscada de todas, mas a única que lhes restava. E, naquele momento, Ana Clara sabia que estava disposta a correr esse risco por ele e por ela mesma. A noite era fria, mas dentro do escritório de Oliver, o ar estava carregado de uma energia diferente. O julgamento se aproximava, e com ele, a certeza de que não havia mais para onde correr. Ana Clara sentiu a coragem brotar em seu peito, misturada com o medo. Ela havia visto a angústia nos olhos de Oliver. A luta que ele travava entre a justiça e a lealdade à sua família. Ele havia aberto uma fresta em sua armadura, e agora, ela sabia, era a sua vez. Ela olhou para Oliver, sentindo o calor do olhar dele sobre ela. Seus olhos escuros eram intensos, pacientes, esperando. Ela prendeu a respiração, e o coração bateu forte, como um tambor em seu peito. Era um salto no escuro, mas ela estava disposta a pular, por ele e por ela mesma. Eu sei o nome, ela começou, a voz baixa e trêmula, mas firme em sua decisão. O verdadeiro autor da carta, o homem que orquestrou tudo isso, que me usou como bode expiatório. Oliver não se moveu, mas Ana Clara viu a tensão em seu corpo, a forma como ele prendeu a respiração.
Ele se inclinou um pouco para a frente, seus olhos fixos nos dela, exigindo a verdade. A proximidade era quase eletrizante, e ela sentiu o controle que ele exercia, um fascínio perigoso que a atraía para mais perto. É o Conde Armand de Valois, ela sussurrou, e o nome pesado caiu no silêncio do escritório como uma pedra. Ele é um diplomata francês, com laços profundos na nossa realeza e na sua nobreza. Um homem com uma rede de poder que se estende por toda a Europa. Ele não apenas escreveu a mensagem, Oliver. Ele a usou para criar um escândalo, para desestabilizar acordos e fortalecer sua própria posição. Expor Valois seria causar um terremoto político. Ele arrastaria consigo muitos, inclusive aqueles ligados a ele. Ela observou a reação de Oliver. A menção do Conde Valois, um nome tão grandioso, fez com que uma sombra passasse por seus olhos. Ele fechou a mandíbula e Ana Clara sentiu a força de sua raiva contida, mas também o peso da preocupação. Ela sabia que ele estava pensando em seu pai, na possibilidade de que o envolvimento dele fosse exposto junto com toda a teia de Valois. O silêncio se estendeu, pesado, cheio de tudo o que ela havia revelado e de tudo o que ele ainda guardava. Finalmente, Oliver se moveu. Ele caminhou até a mesa, pegou alguns papéis e se virou para ela novamente. Seu rosto estava sério, seus olhos escuros fixos nos dela. Mas agora havia ali uma vulnerabilidade que ela nunca tinha visto antes. Ana Clara, ele disse, a voz grave e baixa, carregada de um peso que quase a fez chorar. Eu também tenho algo a te mostrar, algo que eu tenho guardado, temendo as consequências. Ele estendeu a mão e entregou a ela os bilhetes antigos, as anotações e o diário do ex-funcionário. Os dedos dela roçaram os dele e um arrepio percorreu seu corpo, um choque elétrico que misturava medo e uma estranha rendição. Ela leu os documentos e sentiu o baque. As palavras eram claras. O nome de seu pai, o Duque Pembroke mais velho, estava ligado à conspiração, à mesma teia que Valois havia tecido. Ana Clara sentiu um nó na garganta. Ele não precisou dizer as palavras. Ela viu a dor nos olhos dele, o medo de arruinar a honra de sua família, o legado de seu nome. Ele estava arriscando tudo. Meu pai está envolvido, Oliver disse, sua voz quase um sussurro, cheio de angústia. Ele foi manipulado, usado, eu creio, mas isso não muda o fato. Expor Valois significa expor meu pai, destruir o nome Pembroke. Ele fez uma pausa, e seus olhos, agora cheios de uma emoção profunda, se fixaram nos dela. Eu temo por minha família, Ana Clara, por tudo o que construí. Mas eu temo ainda mais a injustiça. E eu não posso deixar que você seja condenada por algo que não fez. Eu não posso deixar que eles vençam. As palavras dele caíram sobre ela, um bálsamo para sua alma ferida. Ninguém nunca havia arriscado tanto por ela. Ele estava se despindo de sua armadura, revelando seus medos mais profundos, sua lealdade conflitante. Ela sentiu a respiração suspensa, o coração batendo forte, não mais de medo, mas de uma emoção avassaladora. Nós estamos juntos nisso, Oliver, ela disse, a voz rouca, estendendo a mão para tocar a dele. Foi um toque suave, mas firme, uma promessa silenciosa. Não importa o preço, a verdade deve vir à tona. Os olhos de Oliver se encontraram com os dela, e naquele momento, a distância entre eles desapareceu por completo. A atração, antes um fogo contido, agora era um amor profundo, nascido da vulnerabilidade compartilhada e da coragem mútua. Eles eram duas almas unidas por um segredo perigoso, por uma batalha que poderia custar tudo. Ele apertou a mão dela, e Ana Clara sentiu a força do vínculo que os unia. O destino de ambos estava intrinsecamente ligado, emaranhado em uma teia de justiça e amor. E naquele aperto de mãos, eles selaram não apenas um acordo, mas uma promessa,
O grande dia do julgamento havia chegado, e com ele o tribunal de Westminster fervilhava. Ana Clara Nogueira sentiu o coração apertar no peito ao ser levada para a sala. O lugar era imenso, com paredes altas e um teto que parecia tocar o céu. Bancos de madeira escura estavam lotados com a alta sociedade de Londres, jornalistas com seus cadernos prontos e uma multidão de curiosos, todos com os olhos fixos nela. Ela era o espetáculo, a vilã brasileira que todos esperavam ver condenada. O ar estava pesado, carregado de expectativa e de um julgamento silencioso que a sufocava. Ela sentiu a vergonha e o medo, mas se forçou a manter a cabeça erguida, os ombros retos. No lado da acusação, Lord Sebastian Crowley estava sentado, exalando confiança. Um sorriso pequeno e quase invisível brincava em seus lábios, e seus olhos claros a observavam com um brilho de vitória antecipada. Ele tinha manipulado os fios por trás das cortinas, e agora parecia saborear o resultado de seu trabalho. Ana Clara sentiu um arrepio. Ele era um homem perigoso, e a presença dele tornava tudo ainda mais real, mais ameaçador. Oliver Pembroke estava em seu lugar, ao lado de seus advogados, uma figura imponente e séria. Seus olhos escuros se encontraram com os de Ana Clara por um segundo. Não foi um olhar de consolo, mas de uma intensidade que a fez prender a respiração. Era um olhar que dizia: estamos juntos nisso, eu estou aqui. E, estranhamente, naquele momento, em meio a todo o terror, ela sentiu um pingo de calma. Ele estava ali, e isso era tudo o que importava. O juiz, um homem de rosto severo, bateu seu martelo e o tribunal mergulhou em um silêncio quase absoluto. Senhorita Ana Clara Nogueira, a senhorita é formalmente acusada de roubo e manipulação de documentos diplomáticos, com intenção de desestabilizar as relações entre o Brasil e a coroa britânica. A promotoria, então, começou a apresentar seu caso. O promotor, um homem de voz alta e confiante, pintou Ana Clara como uma espiã astuta, uma mulher manipuladora que havia usado seu charme estrangeiro para se infiltrar na alta sociedade e cometer um crime hediondo. Ele apresentou documentos, testemunhos de pessoas que haviam sido influenciadas pelas fofocas de Crowley, e cada palavra era uma facada no coração de Ana Clara. Ela sentia o sangue gelar, as lágrimas querendo vir, mas ela as segurou. Não lhes daria essa satisfação. Quando o promotor finalmente terminou, um murmúrio se espalhou pelo tribunal. A situação parecia desesperadora. Foi então que Oliver Pembroke se levantou. Ele caminhou até o centro da sala, sua presença preenchendo o espaço. Ele não era apenas um duque, mas um guerreiro. E Ana Clara sentiu uma pontada de orgulho e um medo profundo. Ele estava arriscando tudo por ela. Com a permissão do tribunal, Oliver disse, sua voz baixa e firme, mas que ecoou por todo o ambiente. A defesa gostaria de apresentar algumas perguntas e evidências que contradizem a narrativa apresentada. Ele começou seu questionamento. Sua mente era afiada, suas perguntas precisas, como agulhas que picavam os balões de mentiras da promotoria. Ele não atacou diretamente, não revelou seus maiores trunfos ainda. Ele estava medindo as reações, plantando sementes de dúvida, mostrando que havia mais por trás da história do que Crowley queria que todos acreditassem. Ana Clara o observava, cada movimento, cada palavra. Ela sentia a força que emanava dele, a forma como ele controlava a sala com sua voz e seu olhar. Ele a olhou novamente, e os olhos deles se cruzaram. Foi um olhar que durou um segundo a mais, um segundo cheio de tudo o que haviam compartilhado, de todos os segredos, de todos os medos. Era um lembrete do sacrifício iminente que cada um estava disposto a fazer pelo outro. Ela sentiu a química entre eles, a tensão elétrica, o calor de um amor que havia nascido nas sombras do perigo.
E naquele momento, ela soube que estava pronta. Pronta para lutar, pronta para se expor e pronta para, talvez, perder tudo, mas não sozinha. O julgamento continuou e o promotor não poupou esforços. Ele chamou testemunhas, pessoas que Lord Crowley havia influenciado com suas mentiras, e cada uma delas reforçava a imagem de Ana Clara como a culpada, a manipuladora. A sala do tribunal parecia diminuir a cada palavra, o ar se tornando mais pesado, mais difícil de respirar. Ana Clara sentia o desespero crescer em seu peito. As provas pareciam esmagadoras e a esperança um fio muito tênue. Ela olhou para Oliver buscando um sinal, uma força em meio àquela escuridão. Os olhos de Oliver estavam fixos nela, e Ana Clara sentiu o peso do olhar dele. Ela sabia que aquele era o momento da verdade para ele também. Ele tinha em suas mãos as provas que podiam salvá-la, mas que também implicavam seu próprio pai na grande teia de mentiras. Apresentar aquelas provas significaria a destruição do nome Pembroke, a mancha na honra de sua família, algo que ele havia lutado tanto para proteger. Recuar, porém, significaria a condenação dela, a perda de sua liberdade, a derrota da justiça que ele tanto valorizava. Ana Clara podia ver a luta em seus olhos, a angústia em cada linha de seu rosto. Era uma escolha cheia de dor, um precipício entre a lealdade familiar e o que era certo. Ele hesitou, e o silêncio no tribunal pareceu se prolongar por uma eternidade. E ali, sentada no banco dos réus, Ana Clara também enfrentava sua própria decisão. Ela poderia permanecer em silêncio, aceitar o destino que o mundo lhe impunha e, assim, talvez, proteger o que restava da reputação de Oliver e de sua família. Ou ela poderia falar, expor o verdadeiro autor da carta, o Conde Valois, e com isso arrastar consigo o homem que finalmente havia acreditado nela, revelando a verdade cruel sobre o pai dele. Seu coração batia forte, dividido entre o medo e a coragem, entre o sacrifício e a busca pela justiça plena. Seus olhos se encontraram com os de Oliver mais uma vez. Foi um olhar que durou um segundo a mais, um segundo cheio de uma promessa silenciosa, de um amor profundo que havia nascido nas sombras do perigo. Naquele olhar, todas as palavras não ditas, todos os medos e todas as esperanças se misturaram. Era um selo, uma confirmação da confiança forte que havia crescido entre eles. Eles estavam juntos nisso, não importa o preço. Oliver se moveu. Com uma determinação que Ana Clara nunca tinha visto antes, ele se virou para o juiz. Sua voz, baixa e firme, cortou o ar como uma lâmina. Vossa Excelência, a defesa tem provas que vão muito além do que foi apresentado. Provas que mostram uma grande conspiração, que envolvem figuras de alta sociedade e que revelam a verdade por trás da inocência da senhorita Nogueira. Ele não hesitou. Com a mão um pouco trêmula, mas o olhar fixo e corajoso, ele apresentou os bilhetes antigos, as anotações e o diário do ex-funcionário. Os documentos voaram pelas mãos dos oficiais e os murmúrios no tribunal se transformaram em exclamações de surpresa. As provas eram claras e o nome do pai de Oliver, o Duque Pembroke mais velho, foi lido em voz alta ligando-o à teia de mentiras. Ana Clara sentiu um arrepio. Ele havia feito isso. Ele havia escolhido a justiça e ela acima de tudo. Foi a vez de Ana Clara. Ela se levantou, o corpo tremendo, mas o coração cheio de uma coragem que ela não sabia que possuía. Seus olhos encontraram os de Oliver, um último olhar de confirmação. Vossa Excelência, ela disse a voz clara e firme, surpreendendo a todos. O Duque Pembroke apresentou a prova da conspiração. Mas eu tenho o nome do verdadeiro arquiteto, o homem que planejou tudo isso, que usou a todos nós para seus próprios fins. Ela fez uma pausa e o silêncio no tribunal era absoluto. É o Conde Armand de Valois. Ele é o autor da carta original.
o manipulador por trás de Lord Crowley e de todos os envolvidos. As palavras caíram como uma bomba. O tribunal explodiu em um caos de surpresa e indignação. Jornalistas se levantaram, o público gritava e o juiz batia o martelo sem parar, tentando controlar a confusão. Lord Crowley, sentado no banco da acusação, estava pálido. Seu sorriso falso havia desaparecido. Ele tentou intervir, gritando, mas suas próprias palavras se perderam na gritaria. Seus planos haviam se desfeito diante da luz da verdade. Ele estava desmascarado, e Ana Clara sentiu um alívio imenso. A verdade finalmente havia vindo à tona, e eles, juntos, haviam sido a voz dela. O tribunal era um turbilhão de barulho e confusão. O martelo do juiz batia sem parar, mas os gritos de surpresa e indignação abafavam o som. Ana Clara Nogueira, ainda de pé, sentiu uma onda de alívio tão imensa que suas pernas quase falharam. A verdade, ela estava exposta. Lord Crowley, antes tão confiante, agora parecia um fantasma. O rosto pálido e os olhos se movendo rapidamente. Suas mentiras, suas cruéis manipulações foram finalmente mostradas para que todos vissem. Sua carreira política, construída sobre enganos, desmoronou diante dos olhos dela. E com ela, sua reputação, que antes era temida. Ele era apenas um homem agora, sem nada. Ana Clara sentiu as lágrimas quentes escorrerem pelo rosto, não de tristeza, mas de uma alegria muito grande. Ela não precisava mais ter medo. O juiz, depois de pedir silêncio, declarou em voz alta e clara: Senhorita Ana Clara Nogueira, este tribunal a declara inocente de todas as acusações. O som daquelas palavras foi como a libertação de um peso imenso que ela carregava há anos. Seu nome estava limpo. Uma onda de aplausos misturados a murmúrios percorreu o tribunal, e ela sentiu a emoção subir, quase a sufocando. Era o fim de um pesadelo. Ela procurou Oliver. Ele estava de pé, ao lado de seus advogados, com uma expressão séria, mas com os olhos fixos nela. Não havia um sorriso, mas Ana Clara viu um brilho de orgulho e alívio em seus olhos escuros. Ele havia cumprido sua promessa, mas o preço. Ela sabia que o preço seria alto. Os olhares da alta sociedade, antes direcionados a ela com condenação, agora se voltavam para a família Pembroke com uma mistura de choque e curiosidade. O nome do pai de Oliver havia sido mencionado, ligado à conspiração do Conde Valois. O escândalo que um dia foi dela, agora envolvia a família do Duque. As repercussões seriam imediatas, um terremoto social e político para os Pembroke. A honra de Oliver, que havia escolhido a justiça acima de tudo, era reafirmada. Sim, mas com um custo pessoal e familiar que ela podia sentir. Ele havia sacrificado muito e agora pagaria por isso. Com o veredito final e o caos começando a se acalmar, Oliver se aproximou dela. O barulho em volta parecia desaparecer. Ele parou bem na sua frente, tão perto que ela podia sentir o calor de seu corpo, o cheiro de lavanda e um novo aroma de fumaça e coragem. Seus olhos se encontraram e naquele momento não havia testemunhas nem julgamento, apenas os dois, e o amor que havia florescido entre eles, forte e inesperado. Ana Clara, ele disse, a voz baixa e rouca, um murmúrio que parecia apenas para os ouvidos dela. O olhar dele era intenso, profundo, e ela sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com o frio. Era uma mistura de medo e fascínio, de rendição e um amor que a envolvia por completo. Oliver, ela respondeu, a voz embargada pela emoção, e uma lágrima finalmente escorreu pelo seu rosto. Ele estendeu a mão e seus dedos grandes tocaram suavemente o rosto dela, limpando a lágrima com um carinho que fez o coração dela disparar. Foi um toque simples, mas carregado de tudo o que haviam passado. Ela sentiu a respiração suspensa,
o corpo tremendo levemente sob aquele contato. Aquele amor não era fácil, não era o romance leve dos livros. Era um amor forjado na adversidade, na coragem de expor a verdade, no sacrifício de ambos. Você é livre, ele sussurrou. E o sorriso que ele deu, pequeno e verdadeiro, era o mais lindo que ela já vira. Ana Clara se inclinou, impulsionada por uma força que ela não podia controlar. E você? Você é o homem mais honrado que já conheci. Ele a puxou para mais perto, um abraço suave, mas firme, que a fez sentir-se segura pela primeira vez em muito tempo. Ela sentiu o coração dele batendo forte contra o seu. Uma melodia de duas almas que haviam encontrado seu lar. O preço da verdade havia sido alto, mas a recompensa, o amor que agora os unia, era incalculável. Eles haviam lutado, sangrado e finalmente vencido juntos. E naquele abraço, em meio ao caos do tribunal, eles selaram seu destino. Um destino que começava ali, com a verdade e com o amor. Os dias que se seguiram ao julgamento foram de uma calmaria estranha, como o silêncio que vem depois de uma grande tempestade. A verdade havia sido dita, e o mundo, que antes parecia virar as costas para Ana Clara, agora a olhava com novos olhos. Lord Sebastian Crowley, o homem que havia tecido a teia de mentiras, desapareceu da vida pública. Seu nome, antes sinônimo de poder, agora era sussurrado com desdém. Ele perdeu tudo, sua influência, seus amigos poderosos e o respeito que ele tanto almejava. Exilado de todos os salões e reuniões importantes, ele foi forçado a encarar as consequências de suas ações, sozinho. Ana Clara sentiu um alívio imenso. Aquele monstro que um dia a havia atormentado não tinha mais poder sobre ninguém. Para Oliver Pembroke, porém, o caminho foi mais difícil. A verdade sobre o envolvimento de seu pai na conspiração do Conde Valois trouxe um escândalo para a família Pembroke. Os jornais falavam, as pessoas cochichavam, e a velha duquesa, mãe de Oliver, precisou de todo o seu apoio. Oliver não se escondeu. Ele enfrentou a tempestade com a cabeça erguida, lidando com a dor de sua família de forma aberta e honesta. Ana Clara via a força dele, a forma como ele não fugia da verdade, mas a usava para mostrar um novo tipo de honra. Ele amadureceu ainda mais, tornando-se um líder não apenas por seu nome, mas por seu caráter. Ele mostrou a todos que a verdadeira nobreza estava em fazer o que era certo, mesmo que o preço fosse alto. Ela sentiu um orgulho imenso por ele, e a admiração se misturou com o amor que já sentia. Com seu nome finalmente limpo, Ana Clara Nogueira poderia ter escolhido qualquer caminho. Ela era livre para voltar para o Brasil, para recomeçar em qualquer lugar do mundo. Mas seu coração a chamava para um só lugar, para Londres, para Oliver. Ela havia encontrado um novo senso de propósito, uma força que não sabia que possuía. A ideia de depender de alguém, que um dia a havia aterrorizado, agora se transformava em uma alegria. A alegria de compartilhar a vida com um homem que a havia ensinado a confiar novamente. Ela finalmente podia amar sem medo, sem a sombra da vergonha. Ana Clara e Oliver se casaram em uma cerimônia discreta, com apenas a família mais próxima e alguns amigos leais. Não foi um casamento de grande ostentação, mas sim de uma profunda promessa, selada pela verdade e pela coragem que os unira. Anos se passaram. Nos jardins da grande propriedade de Oliver, o sol da tarde brilhava, dourando as folhas das árvores. Ana Clara sorria, vendo seus dois filhos, um menino e uma menina, correrem pela grama, as risadas enchendo o ar. Ela estava sentada em um banco de pedra, com Oliver ao seu lado. A mão dele estava em sua cintura, um toque suave, mas cheio de um amor que havia passado por todas as tempestades. Ela se inclinou um pouco, apoiando a cabeça no ombro dele. Sentia o cheiro dele, o perfume que sempre a acalmava,
e o calor de seu corpo. Ele apertou-a um pouco mais, e ela sentiu a respiração suspensa, um momento de paz que valia mais que qualquer tesouro. Eles haviam encontrado a justiça, não no silêncio, mas na coragem de falar a verdade, de desvendar as mentiras. E o amor deles, que começou em meio ao perigo e à desconfiança, floresceu, mostrando que o maior tesouro era ter um ao outro. Oliver havia redefinido o que significava ser nobre. Ana Clara havia encontrado a honra e a confiança que pensou ter perdido para sempre. Juntos, eles provaram que o preço de amar uma mulher que o mundo havia condenado e do homem que teve a coragem de defendê-la era a mais bela e duradoura recompensa de todas. Os risos dos filhos ecoavam, um lembrete vivo de um futuro construído sobre a verdade, a coragem e um amor que tudo superava. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.